Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Mantendo os Olhos em Jesus. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em João capítulo 21, versos 20 a 22, que diz assim: Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, que o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. O nosso texto de hoje, ou o nosso estudo de hoje, está focalizado, vai se dedicar a apresentar um último diálogo entre Pedro e Jesus. Não haveria um momento mais íntimo, mais próximo, ou mais, até ousaria dizer, mais pessoal do que esse encontro. Mas João vai dizer que o seu amor por Jesus era tão grande que ele não respeitou nem a privacidade desse momento. João também estava de longe observando essa mesma cena. Eu já vou te contar essa história daqui a pouquinho. Fica aí que eu já volto. Pensa nisso, Jesus tinha acabado de restaurar Pedro. Como mencionei na lição de ontem, por 3 vezes Jesus perguntou: Tu me amas? Para você poder entender isso, se você não estudou a lição de ontem, dá uma olhada aí na nossa playlist, no nosso canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Você vai encontrar a lição de ontem e aí você vai entender um pouco melhor esse jogo de palavras e a resposta de Pedro. Como foi que Jesus trouxe Pedro de volta para o grupo e mencionou: ele continua com o mesmo status que ele tinha antes. É meu discípulo e vai pastorear as minhas ovelhas. Bom, feito isso, Jesus vai dizer: então siga-me. Provavelmente, pelo próprio contexto que o texto oferece, Jesus, nesse momento, esse ato de perguntar 3 vezes: você me ama? Foi uma atitude pública. Jesus queria que os outros discípulos tivessem a oportunidade de presenciar isso, para que não houvesse depois qualquer tipo de dúvida sobre o Pedro, discípulo, apóstolo, pregando a respeito de Jesus, e as pessoas poderem dizer: agora está pregando, mas ele negou Jesus 3 vezes. Jesus queria que todos tivessem a certeza: ele foi restaurado à sua posição anterior, ele foi perdoado e ele foi trazido de volta. Então Jesus vai dizer: siga-me. Provavelmente agora o que Jesus fez foi dizer: vamos dar uma volta pela praia, você e eu. Pedro se levanta e vai caminhando com Jesus. Tinha algumas coisas que Jesus queria dizer para ele. Eu tenho a plena certeza de que João não relatou tudo aquilo que foi conversado entre Pedro e Jesus. Que tipo de coisas Jesus ainda tinha para poder dizer-lhe? O fato é que, enquanto eles conversavam sobre... Era um momento íntimo esse. É tanto que Jesus tirou Pedro do meio dos outros. Mas você percebe nitidamente que, apesar do convite ter sido feito a Pedro, olha o amor que João tinha por Jesus. João vai dizer isso. João estava seguindo os dois. Consegue entender? Consegue visualizar a cena? É Jesus dizendo: Pedro, agora eu preciso ter uma conversa privada com você, particular com você. E João diz: olha, eu não vou deixar Jesus, mas de jeito nenhum. A conversa é particular, mas eu vou continuar seguindo. Tá Pedro e Pedro e Jesus conversando. Jesus está falando sobre coisas, e aí o texto bíblico vai dizer que Jesus começa a falar para Pedro, e João escutou isso, porque ele relatou isso. Jesus estava mencionando a forma como Pedro acabaria sendo martirizado algum tempo mais tarde. Hoje você vai para onde você quer, Pedro. Você toma suas decisões até de forma impulsiva, mas chegará o momento em que amarrarão suas mãos e te levarão para onde você não quer ir. E João vai dizer: Jesus estava falando a respeito do tipo de morte com a qual ele glorificaria o Senhor. Imagina a surpresa de Pedro, quando numa conversa tão próxima como essa, Pedro, imagina a cena, ele olha para trás e vê que João está por ali, escutando a conversa dos dois.
É como se Pedro ficasse assim, meio até encabulado com a situação, porque era uma questão pessoal, uma conversa pessoal. E eu realmente acredito que João não escreveu tudo que Jesus disse a Pedro ali. Esse é o tipo de situação que em algum momento da eternidade, chegando no céu, vale a pena chegar em Pedro e dizer assim: Pedro, conta o resto da conversa que você teve com Jesus. A gente tem curiosidade de poder entender isso. O João só contou uma parte no evangelho que escreveu algum tempo mais tarde. Aí, nisso, Pedro faz uma pergunta, como que dizendo: Jesus, mas e ele? Que está aqui escutando a conversa, que era uma conversa particular minha e tua. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, não te importa com ele. Não te preocupes com ele. O que te importa se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha? Eu agora estou falando da forma como você vai me seguir. E até onde você vai me seguir. Houve um momento em que você me abandonou. Houve um momento em que você me negou de forma vergonhosa por 3 vezes. E você tem medo de não conseguir se manter fiel a mim. E eu estou te dizendo que você vai me seguir até a morte, até o martírio. Que você vai ter a força necessária para poder chegar até onde você deveria. Então não te preocupa com os outros. O que João vai dizer na sequência é que essa conversa depois acabou rolando. Pedro provavelmente deve ter compartilhado com os demais e surgiu um ditado entre as pessoas, ou uma crença entre as pessoas, de que Jesus voltaria antes que João morresse. Mas o próprio João vai consertar a situação. Por quê? Porque muitas pessoas estariam olhando para o João e dizendo: opa, João ainda está vivo, o que significa que Jesus está quase chegando. Mas e depois que João morresse? E Jesus não viesse? Quanta decepção acabaria acontecendo na vida das pessoas? Nessa perspectiva, João vai escrever: mas Jesus não disse isso. Ele só disse para Pedro: se eu quiser que ele viva até que eu venha, isso não é problema seu. O que é que você deve fazer? Você deve me seguir. Olha para mim, ande comigo e se mantenha fiel. O que Jesus disse para Pedro é uma verdade que é importante para você e para mim. Às vezes nós estabelecemos altas expectativas em relação às pessoas que estão conosco. Olhamos para as pessoas e queremos seguir a Deus baseado na experiência que essas pessoas passam para a gente. Mas as pessoas são falhas. As pessoas acabam, às vezes, nos machucando, nos ferindo. Acabam deixando de ser aquilo que deveriam ser. Mas o Senhor Deus olha para você e para mim e diz: não olhe para as pessoas, não siga as pessoas, siga-me a mim. Mantenha os seus olhos fixos em mim, para que você consiga construir uma história de vitórias, para que você permaneça fiel, me seguindo até as últimas consequências. Pedro aprendeu essa lição. É tanto que a própria Bíblia vai mencionar que quando Pedro ele sai dessa situação, ele vai pregar o primeiro sermão depois da vinda do Espírito Santo. Ele vai pregar um sermão forte, 3.000 pessoas vão se converter, e a partir daí ele se torna uma figura proeminente no contexto do desenvolvimento do Evangelho. E a tradição cristã vai mencionar, endossada inclusive pelo próprio livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, que no final da sua vida, Pedro, quando Nero colocou fogo em Roma, ele vai prender 2 apóstolos, ele vai prender Pedro e Paulo. Pedro não era cidadão romano, Paulo era. Paulo não pôde ser crucificado, ele foi decapitado. Mas Pedro, como era um judeu simples, Pedro foi sentenciado à morte de cruz. Entretanto, ele fez um pedido para que ele morresse de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus morreu, que ele tinha negado a Cristo Jesus. Você percebe que a história de Pedro com Jesus, essa história de fé que foi construída a partir daqui, é uma história que o levou a testemunhar a respeito de Jesus e a ser fiel a Jesus até o martírio. Isso nos enche de expectativa e de esperança. Nesse sentido, somos incentivados a seguir o exemplo de Pedro, mesmo que eventualmente você tenha negado a Jesus em algum momento da sua vida, mesmo que você tenha se afastado de Jesus em algum momento, o que Jesus vai dizer para você é: siga-me,
Mantenha os seus olhos fixos em mim. E eu vou fazer de você mais do que vencedor, até as últimas consequências. Tome a decisão de viver essa experiência ainda hoje. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por sabermos que mesmo pessoas que te negaram, como foi o caso de Pedro, foram restauradas à condição de teus seguidores. E que, entendendo que seus olhos tinham que estar fixos no Senhor e vivendo dessa forma, ele permaneceu te seguindo até a morte. Ajuda-nos a sermos fiéis nessa mesma proporção, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?